E o Ibovespa fechou em queda nessa quarta-feira, mesmo com índices otimistas da economia chinesa. O Marcelo Casagrande conta pra gente o que aconteceu com esse que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Olha, Fernando, foi um misto de situações lá fora e aqui dentro. Vou elencar os principais pontos para o pessoal que está acompanhando a gente. Lá fora, nos Estados Unidos, os investidores continuam atrás de sinais da política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Por quê? Como a taxa de juros está alta, os papéis da dívida pública, os títulos públicos, que são os mais seguros do mundo, continuam valendo muito a pena para os investidores frente ao mercado de risco, que é o caso das ações. Esse é um dos primeiros pontos. A segunda questão envolvendo, que poderia ser um motivo aí de crescimento para a Bolsa Brasileira, foi a divulgação de resultados da economia chinesa, o crescimento, principalmente puxado aí pelo fim da tolerância zero contra a Covid na China. Tinha toda uma expectativa que isso poderia ser positivo, até porque com a China crescendo mais, aumenta a demanda por matéria-prima, e o Brasil é um grande exportador de matéria-prima para a China. Esse foi um outro ponto que segurou a queda, que poderia ter sido maior caso não tivesse esse resultado. Só por questão aí de nota para a gente compartilhar com quem está em casa, a China está com uma projeção de crescimento do PIB para 2023 de 5,5%. Se comparado com o ano passado, que foi de 3%, é um número bastante significativo. Bom, aqui no Brasil, o mundo corporativo causou um tsunami no Ibovespa, porque a gigante da área da saúde, Hapvida, se desidratou de uma forma absurda. A divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano passado, que ficaram muito abaixo do esperado, fizeram com que a empresa perdesse quase 1/3 do valor de mercado. As ações despencaram 32,76%, um prejuízo de 11 bilhões de reais. Outro assunto que ficou em pauta nesta quarta-feira foi a questão ainda, um pouco da repercussão da reoneração dos combustíveis. Eu já tinha adiantado aqui no SBT News que as petroleiras juniores iam sofrer ainda mais por conta da criação de uma taxa sobre a exportação do petróleo cru. E foi o que aconteceu novamente. Elas sofreram esse impacto, inclusive algumas delas com queda aí na casa dos 10%. Exceção à regra ficou a Petrobras, que inclusive tinha toda a expectativa para a divulgação dos resultados da empresa. Então, as ações que ficaram operando em queda grande parte do dia fecharam o pregão acima do esperado. Resumo da obra: Ibovespa 0,52% de queda, o dólar acabou caindo 0,62%, cotado a R$ 5,19, Fernando. Marcelo, por falar em Petrobras, essas ações subiram aí depois da divulgação do resultado, porque o resultado foi o maior lucro líquido da história, né? Exatamente, não só da história da estatal, como também da história de qualquer empresa brasileira que está com operação, com negociação na Bolsa de Valores, viu? 188 bilhões e 300 milhões de reais. Só por comparação, uma alta de 76,6% em relação ao ano de 2021, que já era o ano recorde da estatal. São vários os fatores que fizeram para esse crescimento, para esse lucro astronômico, entre eles alta da cotação do petróleo, que a gente que é consumidor sofre muito, mas os acionistas acabam aí ganhando por conta disso. Maiores margens na venda do combustível, depois já que passa pelo refino, isso também colaborou aí para o crescimento do lucro da estatal. E um outro ponto foram ganhos com ali acordos de coparticipação na extração do pré-sal. Inclusive, a Petrobras fez grandes investimentos no pré-sal e agora está conseguindo recuperar parte desses investimentos. Só para a gente arredondar aqui o tema, uma assembleia vai decidir se todo o volume vai ser pago aí para os acionistas ou então se uma parcela vai ficar na conta da Petrobras. Fernando. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado.